Quem acompanha esse canal há bastante tempo sabe que eu sou fã de filmes de terror. E por conta disso, não é raro eu receber mensagens de alguns de vocês dizendo que querem entrar nesse mundo do cinema de horror, mas que não sabem muito bem por onde começar, e isso por conta de um pequeno detalhe. Essas pessoas sempre tiveram medo de ver filmes de terror. E isso é muito normal. Aliás, eu sei muito bem como é se sentir assim, porque a verdade é que eu só virei fã de terror bem tarde. Durante boa parte da minha vida, eu também morria de medo da ideia de ver filmes de terror. Eu cresci numa casa onde ninguém gostava desse gênero, e eu senti que eu era medroso demais para conferir esses longas. E foi assim que eu evitei filmes de terror durante toda a minha infância e quase toda a minha adolescência. Foi só quando eu estava terminando o ensino médio, perto dos meus 18 anos de idade, que eu comecei a perder esse medo. E depois que eu superei ele, eu virei um fã incondicional do horror. E ainda bem que isso aconteceu, porque eu tenho certeza que a minha experiência como cinéfilo teria sido muito menos enriquecedora se eu não tivesse começado a apreciar os filmes de terror. Essas obras me proporcionaram experiências inesquecíveis e alguns desses filmes estão entre os melhores que eu já vi na vida. E se eu conseguir superar esse medo de ver cinema de terror, é bem provável que você também consiga, caso queira. Então no vídeo de hoje eu quero dar uma forcinha para vocês cinéfilos que se acham medrosos, mas que mesmo assim querem conhecer melhor esse gênero cinematográfico incrível. Este é o Guia Entre Planos de Terror para quem tem medo de terror. Antes de mais nada, é importante lembrar que essa experiência só vai ter graça mesmo se você realmente sentir que quer ver filmes de terror. Essa intencionalidade faz toda a diferença. É o que vemos em um estudo da socióloga e pesquisadora da ciência do medo, Margie Kerr, que concluiu que, em certas circunstâncias, engajar-se voluntariamente com algo que te assusta pode, na verdade, acabar fazendo isso se tornar divertido. Então, por mais que você se considere uma pessoa amedrontada, tente se concentrar na sua vontade genuína de explorar o terror. Essa atitude psicológica vai fazer toda a diferença no final. E antes de partir para as minhas dicas, é preciso reconhecer que cada pessoa pode sentir medo do terror de uma forma diferente. Por isso, eu não acho que existe uma abordagem única e universal para introduzir pessoas ao cinema de horror. Então hoje eu vou propor diferentes abordagens de acordo com diferentes perfis, porque assim você pode ver qual dessas abordagens faz mais sentido para você. Então, vamos lá explorar esse universo assombroso. This is no dream, this is really happening. A primeira abordagem que eu sugiro é começar pelos filmes de terror feitos entre os anos 1930 e meados dos anos 1960. Isso porque, pelos padrões dos espectadores modernos, esses filmes hoje não parecem tão assustadores assim. Claro, quando eles foram lançados, eles eram sim considerados muito assustadores. Mas de lá pra cá, o cinema mudou tanto que hoje essas obras parecem mais seguras, entre aspas, de assistir. Especialmente com longas dos anos 30 e 40. Neles, o estilo de atuação é mais teatral, os efeitos especiais são mais simples e raramente são mostradas cenas que sejam gráficas demais. O que não significa, é claro, que essas não sejam obras excelentes e importantes. Alguns desses filmes, inclusive, moldaram muitas das imagens que temos no nosso imaginário coletivo até hoje. Então, seguem aqui as minhas recomendações mais específicas. Em primeiro lugar, os filmes de monstros da Universal. Em especial, Drácula e Frankenstein, duas das obras de terror mais importantes de todos os tempos e que codificaram a forma como retratamos essas criaturas na cultura pop. Outro clássico que eu considero indispensável é Sangue de Pantera, de 1942 e dirigido por Jacques Tourneur. Esse longa mudou o terror ao mostrar como fazer um filme de monstro que se baseia muito mais na atmosfera de medo do que na aparição do monstro em si. E o resultado final é incrível. E passando para a primeira metade dos anos 60, eu tenho mais obras-primas para recomendar. Os dois primeiros são dois clássicos de Alfred Hitchcock, Psicose e Os Pássaros. Esses já são filmes com uma narrativa mais tensa e impactante do que os longas que vieram nas décadas anteriores. Mas, ainda assim, eles não são tão chocantes para os padrões contemporâneos. E sendo filmes do Hitchcock, é claro que eles são pratos cheios para os olhos. E agora, para sair um pouco de Hollywood, eu tenho duas indicações. Uma é o japonês Onibaba, a Mulher Demônio, de Kaneto Shindo. Porque esse tá mais para um filme de drama histórico que lentamente vai se transformando em uma história de terror. Então você não vai ser mergulhado logo de cara em algo apavorante, mas sim introduzido pouco a pouco a algo assombroso.
E a outra indicação que eu tenho é o clássico brasileiro que nos apresentou pela primeira vez ao Zé do Caixão, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de José Mojica Marins. Um filme que é subversivo e inquietante, sem nunca deixar de ser divertido. Todas essas obras que eu citei vão te introduzir a personagens clássicos e a ambientação das histórias de terror, mas sem mostrar coisas que sejam chocantes demais para o público de hoje. Junte isso ao fato de todos esses filmes serem excelentes e dá para entender por que eles podem ser ótimas portas de entrada ao gênero do terror para quem tem medo de terror. O que é o sangue? É a razão da existência. Minha segunda sugestão para iniciantes medrosos é começar com filmes que misturem terror e comédia. Existe toda uma gama de longas que mesclam humor e horror para criar algo muito divertido. E eles mostram como um filme de terror não precisa necessariamente se resumir somente ao medo. Até porque uma parte essencial do terror é quando você alivia a tensão, quando você dá aquela respirada em meio aos sustos e aos horrores. E quando isso é feito com comédia, o alívio pode ser ainda mais catártico e eficiente. Ou seja, o humor presente nessas obras é um jeito de contrabalancear ou até mesmo diminuir o sentimento de medo, fazendo a experiência ser mais agradável como um todo para quem não está acostumado com terror. Pensando nisso, eu tenho algumas indicações. Gremlins, do Joe Dante, é uma comédia com pitadas de terror, apresentando criaturas de design genuinamente inquietante, mas sem medo de fazer graça com elas também. Da mesma década tem Um Lobisomem Americano em Londres, do John Landis. Esse é um dos melhores filmes de lobisomem já feitos, especialmente graças aos efeitos especiais práticos usados para criar uma das cenas de transformação mais memoráveis de todos os tempos. Mas fora isso, o longa é consistentemente engraçado, com seus protagonistas galhofas e com situações inusitadas. Agora, se for para ver obras mais recentes, você pode conferir o ótimo Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright. Aqui o diretor usa o seu estilo visual dinâmico e o seu excelente timing cômico para contar uma história de zumbis. Você vai dar boas risadas, mas também vai sentir o medo desses mortos-vivos. Agora, se você prefere uma releitura de filmes de assassinos mascarados, você pode ver A Morte Te Dá Parabéns, que usa um recurso narrativo clássico da comédia. O loop temporal, com a personagem vivendo o mesmo dia todos os dias. Junte isso a uma perseguição feita por um assassino enigmático e você tem uma das melhores comédias de terror dos últimos anos. E eu não poderia deixar de recomendar também um dos melhores cineastas de terror da nova geração, Jordan Peele. Se você ouviu falar que Corra e Nós são assustadores, acredite, isso é verdade. Mas antes de dirigir esses longas, o Peele tinha ficado famoso como um comediante genial. Então o terror dele é cheio de um humor muito eficiente, que vai te fazer dar risadas genuínas em meio a todo o horror que ele nos apresenta. Agora, vale avisar que boa parte dessas comédias de terror vão sim mostrar cenas mais violentas. Então se você sentir que dá conta de ver algumas coisas mais gráficas, pode mergulhar de cabeça nessas obras. Você vai ver que rir em meio ao terror é uma das melhores formas de se apaixonar por esse gênero cinematográfico. Mas vai que essas abordagens que eu sugeri até agora ainda não te convenceram. Nesse caso, outra dica que eu dou é: comece vendo o que te assusta menos. Todos nós temos medos diferentes, e é muito provável que você sinta muito mais medo de certas coisas do que de outras. Então o primeiro passo é identificar o que mais te apavora. Aí você deixa de lado os filmes que tenham essa coisa que mais te apavora, e aí você vai atrás de obras com coisas que não te assustam tanto assim. Você tem pavor de histórias de espíritos, mas não tanto de monstros? Então comece vendo filmes de monstros. Tem medo de monstros, mas acha que dá conta de assassinos mascarados? Então vá atrás de filmes slasher. Serial killers são demais pra você, mas exorcismo parece de boa? Então por que não ver filmes de possessão demoníaca? Eu mesmo usei muito essa tática quando eu comecei a ver filmes de terror. Eu me amedrontava muito com os psicopatas do cinema. Então eu comecei vendo tudo que não tinha esses caras. E essa é uma das graças do terror. Ele tem vários subgêneros diferentes baseados em todo tipo de medo que os seres humanos sentem. Então você pode entrar na internet, pesquisar sobre os diferentes subgêneros de terror e ver quais te apavoram e quais você acha que dá conta de encarar. Inclusive, esse raciocínio também se aplica às diferentes abordagens narrativas do terror.
Pode ser que você não tenha tanto problema com o tipo de ameaça do filme, mas sim com o jeito que o filme narra essa história. Por exemplo, eu tinha pavor da ideia de ver filmes que tivessem violência gráfica demais. Já outras pessoas se incomodam muito mais com a ideia de levar sustos em filmes de terror. Então você pode repetir a estratégia que eu acabei de recomendar. Você sente que não dá conta de começar com filmes de cenas visualmente pesadas? Então comece com obras que usam um medo muito mais atmosférico do que gráfico. Filmes como O Iluminado, O Bebê de Rosemary e A Bruxa de Blair. Essas são obras muito assustadoras, mas que alcançam esse efeito sem mostrar sangue jorrando de corpos dilacerados, tripas voando ou coisa parecida. Em vez disso, eles mostram personagens sendo atormentados de forma muito mais psicológica, o que também pode dar muito medo. Mas pode ser que você seja daqueles que detestam os sustos, quando algo de repente surge na tela com um barulho super alto para te fazer pular na cadeira. Ao contrário do que muita gente pensa, essa técnica não é obrigatória no cinema de terror. Então você encontra várias obras muito boas que são de apavorar e que não ficam só na base do susto. Os 3 clássicos que eu acabei de citar também servem nessa categoria, e também tem títulos recentes. Por exemplo, os 2 filmes de Robert Eggers, A Bruxa e O Farol, são horripilantes sem apelar para o susto. O mesmo pode ser dito dos 2 longas de Ari Aster, Hereditário e Midsommar. E eu não posso deixar de citar também um mestre japonês do terror, Kiyoshi Kurosawa. Filmes dele como Cure, Pulse e Seance são excelentes exemplos de como esse cineasta usa uma encenação mais lenta, contemplativa e sem jumpscares para nos apresentar os horrores que atormentam os seus personagens. Tendo dito tudo isso, eu também acho que pode ser uma boa ideia você, em algum momento, confrontar os seus maiores medos. Lembra que eu disse agora há pouco que no começo eu não via filmes de assassinos mascarados porque eles eram os que mais me davam medo? Pois bem, depois que eu me acostumei com o terror vendo outros subgêneros, chegou um ponto em que eu me senti confiante o bastante para finalmente partir para os filmes slasher. E isso foi ótimo. Eu não só perdi aquele pavor de ver esses longas, mas também descobri obras-primas que se tornaram algumas das minhas favoritas do gênero, como O Massacre da Serra Elétrica e Pânico. Perceba então a diferença. Eu não perdi o medo dessas ameaças, eu perdi o medo de ver os filmes com essas ameaças. Então, se você também acabar encarando os filmes de terror que mais te dão medo, pode ser que você acabe superando o pavor de conhecer essas obras e se sinta ainda mais confiante com o terror. Agora que eu já falei sobre o que assistir, também acho válido dar dicas de como assistir. Afinal, a forma como você vê esses filmes pode fazer toda a diferença para te introduzir ao cinema de terror de um jeito menos intimidador. Por exemplo, se você não curte ver cenas gráficas demais, não tenha vergonha de cobrir os olhos numa cena mais violenta. Se os barulhos altos de um jumpscare te perturbam, tampe os ouvidos, sim. Se você está em casa e acha que ver o filme no escuro seria demais para você, assista com as luzes acesas. Fãs mais puristas do terror vão dizer que assim nem tem graça ver o filme. Mas se essas estratégias podem ajudar mais pessoas a entrarem no mundo do terror e se juntarem a fãs como nós, pra mim já tá valendo. Aliás, falando em se juntar, eu tenho outra dica de ouro pros medrosos que querem começar a ver terror. Vejam o filme na companhia de outras pessoas. Chame amigos ou familiares para se juntarem a você, virtual ou presencialmente. Inclusive, essa é uma recomendação feita pela própria Margie Kerr, que eu citei agora há pouco. Em entrevista ao The Cut, ela explicou que ver filmes de terror com amigos ou com família ajuda a experiência a ser mais divertida. Vocês vão rir dos sustos que vocês levarem, vocês vão gritar, vocês vão torcer juntos. E assim você pode começar a associar a experiência de ver um filme de terror não só ao medo causado pelo filme, mas também à alegria de ver essas obras na companhia de gente querida. E é essa associação positiva que pode te deixar com cada vez menos medo da ideia de ver filmes de terror. Mas vamos supor que você seguiu alguma ou várias das dicas de hoje e mesmo assim chegou à conclusão de que realmente o terror não é pra você, que a experiência é sempre mais negativa do que positiva. Se esse for o caso, deixe o terror de lado. Nem todo espectador é obrigado a gostar de todo tipo de filme. O que importa é que você pelo menos experimentou, você quis expandir os seus horizontes.
Talvez a minha única ressalva seja para quem quer fazer crítica de cinema. Caso você deseje falar de cinema de forma profissional, aí eu já acho que é muito importante sim você ver filmes de terror, porque faz parte do trabalho. E quanto mais amplo for o seu repertório, mais chances você tem de ser um crítico melhor e mais informado. Agora, caso você tenha seguido as minhas dicas e tenha percebido que você tá sim se sentindo à vontade para ver mais e mais filmes de terror, maravilha! Agora vem a melhor parte, que é explorar tudo que o cinema de horror tem a oferecer. Vá atrás dos clássicos que você ainda não viu. Procure filmes de terror de diferentes países para ver como eles lidam com o gênero e quais temáticas eles abordam. Busque diferentes cineastas, veja os lançamentos, veja os filmes B e nunca deixe de explorar. Tem muita coisa incrível a ser descoberta nesse universo aterrorizante. E a sua vida com o cinema vai ser muito mais rica, vai por mim. Fora isso, não me resta muito mais a fazer a não ser te dar as boas-vindas ao nosso clube de fãs do terror. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E agora, conta pra mim, quais são os filmes que vocês incluiriam num guia de terror para iniciantes? Pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler. E eu quero agradecer a todos os apoiadores do Entreplanos no Apoia-se, porque essa galera ajuda a manter o canal vivo e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere todos os detalhes da nossa campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se vocês querem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem ouvir o meu podcast, que é o Cena Aberta, e vocês podem também me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.